Fala investidor, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu vou trazer aqui alguma coisa um pouco diferente. Eu quero trazer uma carteira de investimento para iniciantes e na verdade não ativos que você deve ter, mas na minha opinião ativos que você deve fugir, pelo menos no início dos seus investimentos. Então se você estiver curioso para saber quais ativos são esses, fique depois da vinheta que nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Então vamos pro vídeo. Bem, para começar, vou trazer aqui vocês na tela do Status Invest e eu trouxe aqui algumas empresas, depois eu posso até fazer algum vídeo específico sobre alguma delas, se vocês tiverem interesse aqui no canal, inclusive de alguns outros setores que eu vou trabalhar aqui, você vai ver que existem vídeos aqui no canal que eu trato um pouco sobre do balanço, eu trato um pouco até da possibilidade de ela entrar ou não na minha carteira de investimento. No entanto, eu quero trazer para vocês aqui quais investimentos o iniciante deve, a meu ver, ficar longe pelo menos no início dos seus investimentos. E aí, só para fazer um pequeno adendo, por que eu digo no começo? Porque eu acredito que aquele que nunca colocou um dinheiro na bolsa de valores, ele vai sim ter um certo receio de olhar ali para o seu patrimônio e vê-lo caindo ou subindo de uma forma que ele nunca imaginou que fosse subir. Então, é só você tomar assim por base algumas ações, especialmente ali nas varejistas, por exemplo, Via Varejo, Magalu, elas subiram em um determinado período ali que foi até relativamente curto, em um mês e meio, subiu até mais de 100% se você pegar do fundo até a máxima do que ela chegou ali. Então, se você fosse a pessoa que tivesse entrado talvez ali na alta, e visse seu patrimônio cair, sei lá, mais de 50%, 60%, talvez você saísse da bolsa e nunca mais voltasse achando que aqui é um cassino. Ou se você é aquela pessoa que conseguiu ali comprar no mínimo e vendeu ali na máxima, talvez com mais de 100% de lucro, você pode ficar com a falsa sensação de que você pode sim saber tudo da bolsa, que você tem as melhores escolhas, que você é imbatível, e isso pode gerar uma certa sensação de superpoder, vamos dizer assim, de colocar o seu dinheiro e transformá-lo e conseguir um certo lucro com isso. E isso também é muito perigoso. Então, para que você não fique em nenhum dos extremos, tanto você sair da bolsa quanto achar que tem sempre a melhor cartada ali na mão e tem uma análise boa de empresas, eu acredito que você deve começar por setores um pouco mais tranquilos, com menos volatilidade. No entanto, existem inúmeros canais que falam sobre isso, tanto é que a maioria das pessoas conhece também o AGF, tem o acrônimo ali que eles usam do BEST, então vocês já sabem onde começar. No entanto, existem lugares que você deve, a princípio, evitar, pelo menos até ganhar um pouco de traquejo na bolsa de valores e adquirir um pouco de conhecimento de leitura de balanço, adquirir um pouco de conhecimento sobre como que a empresa funciona, ter uma noção ali de quais os perigos que essa empresa está enfrentando, saber um pouco do histórico dela, e tudo isso demanda um tempo, demanda um estudo e demanda um pouco de noção até das empresas mais básicas da nossa bolsa de valores. E sem mais delongas, eu quero trazer aqui com vocês o primeiro, que eu acho que é o principal, que é a parte de construção civil. E eu filtrei aqui no Status Invest por consumo cíclico e coloquei a parte de construção civil. E aqui nós vamos poder ver que existem diversas empresas que você pode investir. Tem a Moura do B, tem Plano e Plano, tem a Cirela, que é extremamente famosa, a Tenda, a Trisul, vamos ver, a Iven também, a Exetec, enfim, são empresas muito boas, MRV, a Tecnisa, tem a própria Gafisa, a JHSF, também é uma empresa que está ali no ramo de construção civil, a Lavi, que é uma empresa mais recente na bolsa, e se nós puxarmos tudo que elas já entregaram para os seus acionistas, pelo menos até o presente momento, eu diria que quase todas elas estão num resultado negativo. E por que disso? Porque a análise por detrás da construção civil, ela toma muito em conta pelo menos dois fatores. Um deles, o próprio custo da construção. Então, se nós temos um minério de ferro muito caro, é muito complicado você colocar esse insumo dentro do seu custo sem encarecer a obra. E encarecendo a obra, você afasta pessoas de comprarem aqueles empreendimentos porque eles acabam ficando muito caros. Então imagina, você tem um minério de ferro hoje na casa ali dos seus 80, 90 dólares. Imagina há um tempo atrás, quando esse minério estava lá para casa dos seus 200 dólares. Poxa, para quem vai comprar esse minério,
fica assim muito preocupado, porque no final das contas, ele com o mesmo dinheiro que ele comprava o minério antes, ele não consegue comprar a mesma quantidade hoje, porque o minério sempre estabeleceu uma faixa de preço ali da casa dos seus 50 até mais ou menos uns 100, 110 dólares. Aí quando ele vai para a casa dos 200, as construtoras elas sofrem muito com isso, não só as construtoras, mas também empresas que vão fabricar aços longos, chapas de aço e tudo mais, elas são muito afetadas por esse setor. E não só isso, nós temos também a questão dos juros. Nós sabemos que muitas das vezes essas empresas, essas incorporadoras, elas acabam se endividando para poder construir a obra. E claro, existem diversos contratos para você garantir esse financiamento, existem diversas formas ali de a empresa, a incorporadora, conseguir fazer uma negociação boa com aquele banco que vai acabar emprestando o dinheiro. No entanto, se nós temos um juros também muito alto, como nós temos hoje o CDI na casa já dos seus 13%, imagina só, você novamente vai encarecer a obra e vai dificultar as pessoas a acessarem aqueles imóveis que você está construindo. E pior disso tudo, é que mesmo que você construa todos esses imóveis, mesmo que você tenha estoques e estoques de ferro e não dependa de crédito nenhum, as pessoas na hora de comprarem esse imóvel, algumas delas talvez tenham que fazer um financiamento no banco. E fazer um financiamento também com uma taxa de juros pelo menos nos seus 13%, e o banco ainda vai cobrar mais, porque ele precisa rentabilizar o próprio dinheiro. Você vai pagar talvez no ano 20, 25% de juros em cima daquelas parcelas que você vai pagar. Então é muito difícil também para as pessoas terem acesso a um crédito e pior ainda, até conseguir pagar esse débito que elas têm junto aos bancos para poder pagar aquele imóvel. Então, isso acaba desaquecendo o mercado e, consequentemente, isso afeta ali os resultados das empresas. E isso, claro, é um cenário bem complexo de se analisar, pelo menos para o investidor iniciante. Eu não estou desconsiderando que existem pessoas que trabalham nesse ramo e têm total noção disso e que podem aproveitar deste período de baixa para, depois, no aquecimento do mercado, conseguir extrair ali um certo valor das empresas. No entanto, você tem que, por exemplo, entender que existem empresas que fazem construções de classe super alta, tem pessoas de baixa renda, tem pessoas ali que estão na classe intermediária, vamos dizer assim. Então, existem diversas empresas e você tem que saber que setor que vai se beneficiar melhor. E além do mais, nós temos ainda questões políticas que podem ter benefícios para as pessoas acessarem crédito para comprar imóveis. Então, tudo isso envolve uma análise que, para o iniciante, sem uma experiência, uma bagagem talvez dentro desse ramo, seja muito difícil. Outro ramo que eu trouxe aqui para vocês, e eu não fiz uma divisão de subsetores, mas são os bens industriais. Por que eu coloco novamente alguma questão relacionada à produção aqui? Porque todas aquelas questões que eu falei das incorporadoras, elas também se aplicam aqui. Claro, existem empresas que são muito boas, que não têm relação quase que nenhuma com as questões que eu trouxe para vocês. No entanto, algumas delas têm sim um impacto muito forte nos seus resultados por conta de fatores de juros, por conta de acesso a crédito e tudo mais. Mas, por exemplo, nós temos aqui a Rumo, que é uma empresa basicamente que faz o transporte por meio de trens de mercadorias. Inclusive, se eu não me engano, a Rumo ela está dentro da Cosan, que é uma empresa muito interessante, que eu inclusive estou assim de olho. Temos outras, essa Ocean Pact, que foi uma empresa aqui que o Barsi inclusive começou a investir, pagou muito caro para essa empresa, se eu não me engano ele entrou inclusive no IPO dela, pagando R$ 11 por ação. E hoje ele está amargando um prejuízo porque essa ação está em R$ 2,83. É uma empresa que pode se reestruturar? Eu particularmente não acompanho muito bem essa empresa, mas o pouco que eu sei dela, eu não acredito que ela tenha uma perspectiva tão interessante para os próximos anos. Nós temos aqui a Marco Polo, que basicamente é uma empresa que faz o transporte de ônibus ali, é muito conhecida por fazer transporte no geral, vamos dizer assim, tanto para viagem como para excursões dentro mesmo da própria cidade. Então é uma empresa relativamente conhecida e que está na Bolsa de Valores num preço até que atrativo, nos seus R$ 2,15. No entanto, se nós pegarmos alguns pontos específicos dessa empresa, você vai conseguir entender que ela tem algumas dívidas empresariais, alguma dificuldade de aumentar a sua participação de mercado, e isso para mim é um pouco problemático. Nós temos aqui outras duas empresas que eu
queria tratar bem brevemente, que é Eternit, que inclusive é uma ação que está na carteira dos Barsi. E o que aconteceu com essa empresa? Há um tempo atrás, ela produzia telhas de amianto. E o amianto, por uma decisão que veio ali da nossa Suprema Corte, acabou proibindo a fabricação com esse princípio ativo, com esse produto, porque ele era tóxico, porque ele podia causar diversos problemas respiratórios para quem está produzindo, enfim, havia questões ambientais ali que precisavam ser resolvidas e o Supremo Tribunal Federal decidiu que não poderiam mais ser produzidos. Então, você tem uma empresa que basicamente vive da produção de telhas a partir do amianto e essa produção foi proibida por uma decisão. Então, essa empresa sofreu muito durante vários anos depois dessa decisão. Só que ela veio reestruturando a sua planta, ela fez bastante alterações lá dentro e ela conseguiu dar uma volta por cima e inclusive já chegou a pagar dividendos, trouxe para os seus acionistas uma valorização bem expressiva, mas é uma empresa que eu acredito que não deve ficar no radar daquele que está iniciando na Bolsa de Valores, porque é uma empresa de uma certa dúvida em relação à perpetuidade dos seus negócios. Por mais que hoje ela esteja assim reestruturada, eu particularmente não acredito que para o longo prazo será uma empresa que manterá tão bons resultados e pagando ainda dividendo para os seus acionistas. Uma outra empresa também que eu gostaria de comentar é essa Aeris. Ela é uma empresa que ela está visando o futuro. Com certeza ela está visando o futuro. No entanto, é uma empresa que tem uma dificuldade em encontrar pessoas para vender o seu produto. E qual que é o produto dela? Ela basicamente produz pás eólicas para que outras empresas ali acoplem a um motor, acoplem depois a uma linha de transmissão para que ela faça a produção de energia eólica. E aí o que acontece? Imagina você produz um determinado bem que é bastante caro, que ele é bastante complexo até para que você faça logística para você levar aquelas pás enormes até um determinado lugar, só que você tem poucas pessoas que estão atrás desse produto. Ou seja, você tem algumas empresas ali do setor elétrico que vão produzir, vão gerar essa energia. No entanto, quando eles colocam essas pás já em funcionamento ali, você concorda que não existe mais a necessidade de você fazer uma contratação de novas, a não ser que você queira criar um parque eólico novo, alguma coisa assim do gênero? Então, por mais que você tenha um fornecedor específico para esse tipo de produto, você não tem consumidores que vão sempre necessitar de pás, que vão sempre fazer parques eólicos, porque isso exige um investimento muito alto e pior ainda, você tem uma questão de concessão dessa geração de energia. Então, tudo isso demora muito, demora para ter essa concessão, para ela colocar tudo em funcionamento, e é uma empresa que ela não está trazendo nos seus balanços algo tão interessante, tanto é que, se nós pegarmos aqui, nós temos indicadores negativos nessa empresa. É uma empresa que ela visa o futuro, eu acredito sim que é uma empresa que possa dar uma volta por cima se ela tiver um determinado ano de bonança, de ter bastante pessoas ali que estão pedindo essas pás eólicas. No entanto, eu não considero que seja uma empresa para aquela pessoa que está iniciando agora na bolsa colocar o seu dinheiro, porque é um investimento um pouco mais arriscado. Seguindo ainda, nós temos, por exemplo, a Gol. Todo mundo conhece a Gol de aviação, só que você concorda comigo que diversas empresas da aviação até hoje elas já quebraram? O que depende da Gol, por exemplo, para ela não falir, para ela não ter problemas, sendo que diversas questões relacionadas à margem das aviações, da aviação, elas são bastante comprimidas, porque você tem uma pessoa querendo oferecer o mesmo voo para aquele determinado lugar, só que você, por exemplo, tem a questão do combustível, você tem a questão da sua própria tripulação, você tem questão de aluguel de galpões para você manter os aviões lá dentro, você tem a questão de ocupação do próprio avião, são questões muito complexas e que depende um pouco ali do varejo, depende de a economia estar aquecida, depende de diversos fatores e que eu acho que com especialmente reuniões virtuais, encontros virtuais, seminários, tudo isso virtual, os voos, as vindas para outros estados, para outros lugares, elas acabam ficando um pouco prejudicadas e isso alavancava assim um pouco dos resultados das empresas de aviação. Claro, não deixa de ser uma empresa boa. Não estou dizendo o contrário, é uma empresa que ela tem uma margem um pouco mais comprimida, mas não deixa de ser boa. Só que, para aquele que está iniciando na bolsa, considerar colocar Gol ali dentro, que já houve em um único dia uma variação de 10% para cima e já houve mais de 15% para baixo, aquela pessoa pode ficar um pouco assustada com essa variação. Não é uma empresa que eu consideraria colocar, pelo menos no início.
Pulando um pouco, eu queria falar de um outro que é muito complexo e, na verdade, aqui, por mais que esteja petróleo, gás e biocombustível, eu vou colocar aqui, no geral, commodities. Por quê? Se eu não me engano, eu coloquei aqui no próximo também de materiais básicos e aqui eu coloquei também as commodities, mas eu gostaria de reunir tudo aqui no único. E dentro das commodities nós temos, por exemplo, a questão do petróleo, que a Petrobras, que todo mundo conhece, a PetroRio, que é uma empresa que, para quem está iniciando agora na bolsa, pode não estar tão familiarizado, mas é uma empresa extremamente boa, que basicamente ela compra campos maduros, ou seja, campos que não estão tão aproveitáveis ali pela Petrobras ou outras empresas grandes, e ela tenta, por tecnologias, fazer com que esse campo maduro saia petróleo e ela consiga rentabilizar isso. É uma empresa que investe muito em tecnologia e investe também muito na questão de extração desse petróleo, mas é uma empresa que, a princípio, pelo valor que ela está hoje, por todas as outras questões que ela está passando hoje, tem alguma questão ali, se eu não me engano, de Albacora, que é um campo que está um pouco complicado. Se não for na PetroRio, é na 3R Petróleo, eu não me recordo exatamente, mas de qualquer maneira, é um setor onde você tem bastante complicações, porque você tem um valor de lifting cost, que é o valor para você levantar aquele petróleo. E quando você considera que você tem um valor fixo para produzir aquele petróleo, para tirar, e você tem uma commodity que dia a dia ela fica variando, é muito difícil você ter o momento exato para entrar. Então, se nós pegarmos, por exemplo, vamos entrar aqui no gráfico de Petrobras, só para que a gente tenha uma noção do que eu estou querendo dizer para vocês. Colocar aqui num gráfico de um ano e nós vamos ter exatamente a noção do que eu estou querendo dizer com a variação do petróleo. Não só a variação do petróleo, mas também porque a Petrobras ela pagou, está pagando dividendos enormes, ela está na casa dos seus bilhões e bilhões de reais pagando ali dividendos. Então, se nós pegarmos aqui, no seu topo histórico de 2019, ela chegou aqui na casa dos seus R$ 16. Então imagina, a pessoa que comprou aqui atrás, hoje ela está com um lucro na casa aqui dos seus 55%. Só que o que acontece? Essa empresa nunca passou de um valor aqui de 16. Isso, claro, já ajustado com os dividendos. Quando a gente coloca aqui a pessoa que comprou a R$ 37 essa empresa, é muito provável que ela não vai conseguir reaver de novo esse valor, pelo menos num curto período de tempo, especialmente por conta do novo presidente que entrou. Então, nós sabemos que o Lula tem questões sociais, tem questões relacionadas com empresas públicas, então Petrobras, Banco do Brasil, dentre outras, vão ser muito afetados por políticas relacionadas. E se nós pegarmos aqui, por exemplo, do topo, que foi ali do mês 10 para hoje, nós temos hoje uma desvalorização de quase 29% no seu patrimônio. Então imagina você que entrou na Petrobras achando que é uma empresa boa, que é uma empresa reestruturada, que é uma empresa que vai dar lucro para os seus acionistas e você se depara com uma questão política que você não estava prevendo. E você ainda tem que passar por toda a questão de variação da commodity do petróleo, que é muito difícil você ter uma noção para onde isso vai. Porque existe, por exemplo, a guerra na Ucrânia e na Rússia, e isso afeta muito a produção de petróleo. Por quê? Porque lá, nesses países, especialmente na Rússia, tem uma produção de petróleo muito forte e isso acabou diminuindo a produção mundial, mas não diminuiu a demanda. Então, quando a demanda aumenta e a produção ela diminui, o preço acaba subindo. Só que, quando essa guerra acabar, o que vai acontecer com o preço do petróleo? Alguns dizem que o preço ele pode se manter, talvez na faixa ali dos seus 70 a 90 dólares. No entanto, há outros especialistas que dizem que vai acontecer uma reestruturação à média do valor, que é mais ou menos ali na casa dos seus 50 a 60 dólares. Então, assim, se você tem uma variação de commodity muito alta e o preço da Petrobras ele está basicamente vinculado ao preço da commodity, e já sabendo que a commodity é difícil de você avaliar de início, por que o investidor iniciante entraria nisso? E é muito interessante nesse ponto a gente fazer um paralelo, por exemplo, com a Vale. A Vale segue essa mesma ideia, nós temos o minério de ferro, e o minério de ferro é uma commodity, e claro, nós temos a variação dia a dia dessa commodity, quase que minuto a minuto uma variação ali dessa commodity, e se você entrar nessa empresa num momento de alta, sem ter a noção de onde você está entrando, qual ciclo da commodity você está entrando, pode ser que seja um valor que você nunca mais recupere. Então, se nós pegarmos, por exemplo, a cotação ali da Vale, eu vou até colocar aqui para vocês, para que a gente tenha uma noção do que eu quero dizer. A Vale ela já chegou a valer mais do que R$ 110.
Deixa eu ver aqui se o gráfico ele já está ajustado. É porque aqui o gráfico já está ajustado pelos dividendos que ela pagou. Ela pagou bastante dividendos, então eles acabam sendo descontados. Só que aqui, aquela pessoa que pagou R$ 97, ela quase conseguiu reaver ali aquele prejuízo que ela teve. Só que depois a commodity ela saiu lá dos seus US$ 200 e está hoje a menos de 100 e esse investidor já está amargando um prejuízo de 15% no seu patrimônio. Já chegou a ser muito pior aqui na casa dos seus 34, quase 35% de prejuízo. Então imagina você colocar ali o suado dinheiro que nós temos no nosso trabalho, colocar ali seus primeiros R$ 1.000, colocar seus primeiros 10, R$ 100.000 talvez, e você em um período relativamente curto de tempo vê que seu patrimônio ele assim sumiu 30% dele, só porque você não soube exatamente ter a noção de quando entrar no ativo, saber se a commodity ela vai ter um boom de alta, se ela vai ter uma queda, saber o que está acontecendo. E muito da commodity do minério de ferro ele está atrelado lá com a China. Então você tem que ter uma noção não só das políticas internas aqui do Brasil, mas também ter uma noção das políticas expansionistas, a questão do PIB e diversas outras questões chinesa. Então, se você está iniciando agora na bolsa e não tem noção nenhuma disso, eu particularmente ficaria de fora dessas empresas. E ficando de fora dessas empresas, eu particularmente acredito que você, um investidor iniciante, ficaria sim muito mais tranquilo na bolsa de valores. Não, claro, tendo a noção de que você possa em algum momento perder um certo patrimônio, porque imagina você coloca num banco, porque dizem que é um setor extremamente seguro. E aí você pega, por exemplo, o Bradesco, que nesses últimos dias já amarga uma queda de pelo menos 20%. É uma questão excepcional? Sim, é uma questão excepcional, mas imagina que você escolhe o Bradesco porque todos dizem que é uma empresa que só anda de lado, paga ali seus dividendos, dá uma bonificação de ações, e aí você coloca seu dinheiro lá dentro e acaba se ferrando. Então, só para que a gente tenha uma continuação de tudo isso que eu estou querendo dizer para você, que é um investidor iniciante, está começando agora na Bolsa, eu vou deixar aqui em cima um card que fala sobre diversificação do seu patrimônio, para que você não caia não só nessas empresas que eu acredito que não sejam boas para você começar, mas para que você não caia no erro de colocar todos os seus ovos numa cesta só e que caso essa cesta venha a cair ou aconteça qualquer coisa com ela, você não tenha uma queda no seu patrimônio de uma forma tão significativa a ponto de tirar da bolsa. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É uma forma um pouco diferente de tratar sobre o investimento para os iniciantes e eu espero que você goste. Curta aqui os vídeos do canal. Eu quero agradecer a todos porque nós já passamos da marca dos 400 inscritos. Eu fico muito contente por todos que tenham se inscrito nesses últimos dias, acompanhado e comentado ali, conversado bastante comigo sobre as formas de investir, sobre os diferentes aspectos que vocês enxergam as empresas. Então, eu gostaria novamente de agradecer a todos e por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!